Bem, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao módulo 1 de Traumatologia Bucomaxilofacial. Quem vai ficar responsável por esse módulo sou eu, professor Tiago, e é intitulada essa aula de fraturas dento-alveolares. A gente vê que é um tema recorrentemente cobrado em algumas residências, como lá na Bahia, em que algumas vezes, inclusive, as questões têm um teor maior de dificuldade, outras vezes ela cai com mais frequência do que o restante do conteúdo como um todo da traumatologia bucomaxilofacial. Bem, como breve introdução, posso dizer a vocês que desde uma era antes de Cristo, a gente tinha a preocupação dos seres humanos em tratar dentes que estavam com algum grau de mobilidade, e a gente encontra isso inclusive antes de Cristo, com estudos de Hipócrates, que a gente sabe que foi o primeiro pesquisador até o presente momento que começou a estudar como se restabelecer dentes traumatizados, por exemplo, utilizando fios de ouro, para que a gente restabelecesse essa oclusão. E os traumatismos alveolodentários, dentoalveolares, são, por definição, segundo Miller, uma definição bem antiga, lesões ou danos produzidos nos tecidos ou órgãos que formam o complexo dentoalveolar, sejam decorrentes de ações causais diretas ou indiretas. Em outras palavras, o que é bom a gente definir logo no início da aula é o seguinte: o termo mais adequado, que tem uma maior adesão na literatura sobre a forma de se denominar, ou seja, a terminologia mais adequada, é traumatismo dentoalveolar, em detrimento, por exemplo, de usar traumatismo dental ou dentário. Porque, segundo vários autores, a gente tem um termo que abrange de uma forma mais holística, mais global, porque a gente não tem só um traumatismo ao dente, mas também ao ligamento periodontal, cemento e também o osso alveolar. E por conta disso, então o termo mais adequado vai ser traumatismo dentoalveolar. Se a gente for olhar a epidemiologia, a gente encontra nesse trabalho do Glendor e colaboradores em 2008, ou melhor, desculpa, só dele mesmo, que a população que acaba sendo acometida é extremamente variada, desde crianças, passando por adolescentes e também a gente vai ter adultos, em que boa parte ainda está no período pré-escolar, um quarto no período escolar, já dentição permanente, e um terço por volta dos adultos. O dente mais acometido em praticamente todos os estudos são os incisivos centrais superiores, seguidos dos incisivos laterais superiores, devido justamente à projeção que a gente tem da maxila em relação ao terço facial, em relação, na verdade, à face como um todo. Especialmente se o paciente for ainda tiver um ângulo nasolabial diminuído com a projeção anterior vestibularizada desses incisivos superiores, numa proporção também de 2:1 em relação a homens e mulheres. E, no final das contas, isso se repete, como eu disse, em vários trabalhos e em vários livros que vocês têm acesso. Em relação aos fatores causais, as etiologias específicas que a gente vai ter, saindo ali um pouco de idade, gênero, localização geográfica, a gente tem geralmente que quedas, principalmente na fase da infância e antes na pré-adolescência, são as causas mais comuns, justamente porque no início é quando a criança está ainda aprendendo a se locomover. Atividades esportivas também têm relação direta com a etiologia do traumatismo dentoalveolar. O passear de bicicleta, andar de bicicleta, conforme a gente pode ver aqui, inclusive nesse slide, é relativamente comum. Acidentes automobilísticos, que em geral vão ter sequelas maiores de ferimentos mais extensos e mais graves. A laringoscopia também pode ocasionar durante a intubação do paciente. A agressão física é relativamente comum em alguns estudos, em detrimento de acidentes motociclistas e automobilísticos. O paciente também pode ser vítima de uma crise convulsiva e pacientes comatosos que ali por ficar muito tempo, muitas vezes decúbito dorsal, internados numa unidade de terapia intensiva, podem sofrer o efeito do tempo em que ficou internado, ou até acidentes durante manipulação na cavidade oral. E a prevenção é feita, como em várias ocasiões
para se prevenir o traumatismo bucomaxilofacial ou oromaxilofacial através de airbags, que são obrigatórios há alguns anos no país, cintos de segurança há mais tempo ainda, protetores bucais durante práticas de, por exemplo, lutas, artes marciais, proteções esportivas, utilização de capacete e fiscalização da agressão. Conforme já foi frisado em aula anterior, já participei inclusive de concurso, na verdade, de desafio, né, de lutas, um campeonato, melhor dizendo, em que eu estava ali na situação de cirurgião bucomaxilofacial para que, se ocorresse algum acidente durante, eu prontamente pudesse atender os envolvidos. Em relação ao mecanismo e localização, a gente pode ter por ação direta, e geralmente tem fraturas, envolvimentos mais extensos, mais agressivos, ou indireta. A gente vai ver um caso aqui de uma criança que estava de boca aberta, quando caiu, acabou ocluindo os dentes de forma abrupta, e isso levou com que houvesse uma luxação intrusiva com deslocamento dos premolares para o seu maxilar. Então, o trauma também pode ser indireto, a pancada foi na região do mento. Como já foi frisado, os incisivos centrais superiores são os mais envolvidos. A gente tem envolvimento da dentição descida, em que a maioria das vezes são luxações, independente do tipo, mas geralmente luxações extrusivas, às vezes intrusivas, também podem ser laterais. E na dentição permanente, devido à sua interação maior, adesão maior no sítio, né, no alvéolo, a gente vai ter geralmente fraturas coronárias e depois fraturas corono-radiculares. E no exame clínico, na anamnese, a gente vai perguntar de uma forma direcionada, além do que a gente já sabe que estuda em semiologia, de dados pessoais, história médica e natureza do acidente, onde ocorreu, como ocorreu, quando ocorreu, se vomitou e se perdeu consciência, que a gente sabe que essas duas perguntas têm relação direta com traumatismo crânioencefálico. E essas três primeiras perguntas, até para a gente saber se na região era uma região contaminada, para a gente saber quanto tempo ocorreu, por exemplo, nos acidentes do tipo avulsão, em que a gente vai ter uma definição no tocante ao tipo do tratamento de acordo com quanto tempo houve entre o acidente e o tratamento pelo profissional. No exame físico, se for numa unidade de trauma, em geral pode ter lá a avaliação necessária antes da cirurgia geral, depois do cirurgião bucomaxilofacial. A gente vai avaliar extraoral como um todo para procurar outros ferimentos, às vezes inclusive fragmentos dentários vão para o interior dos tecidos moles, a gente também vai ver isso no decorrer da aula. E no intraoral ver integridade de tecidos moles, também procurar degraus, mobilidades dentárias, ósseas, verificar as estruturas dentárias em termos de manutenção de integridade, verificar se a oclusão está adequada através tanto do exame clínico, do exame físico, tradicional, né, da inspeção e palpação, em que a gente vai fazer teste de mobilidade, também podemos fazer alguns testes de sensibilidade, que a depender do tipo de trauma pode incorrer em falsos negativos, falsos positivos durante esse exame, logo no pós-trauma. Também testes de percussão, a gente vai ver que são necessários, e transuminação, por exemplo, nas infrações, ou seja, nas fissuras de esmalte. Então, todas as manobras que a gente aprende lá na semiologia vão ser utilizadas para que a gente trate esse paciente, diagnostique de forma adequada. Em relação aos exames de imagem, a gente vai ter a necessidade deles para avaliar as estruturas envolvidas. Como a gente falou lá na definição de traumatologia dental-alveolar, traumatismo dental-alveolar, a gente vai precisar de exames em geral, radiográficos, oclusais e por vezes ainda panorâmicos e mesmo tomografias computadorizadas. Em geral, vocês veem na literatura a solicitação quase que sempre dupla desses dois e necessário também às vezes fazer as radiografias periapicais com desvios, né, do eixo central para ser orto, disto e médio radial, como por exemplo a técnica de Clark. Então, essas incidências radiográficas e a tomografia em geral vão ser usadas em associado para a gente poder promover um diagnóstico apurado desses pacientes. E em se falando disso, como é que eu vou proceder na ausência do dente? Vamos dar exemplo pelo que está aqui. Aqui eu mostro para vocês um oclusal em que eu tenho um fragmento dentário que estava
entre o ventre lingual e a soalho de boca e aqui um fragmento que estava na língua. Então, toda vez que eu tiver ausência, eu vou promover a exames adicionais, que pode ser inclusive uma periapical apenas do lábio. Vejam que a película aqui ela se encontra logo posterior ao lábio, por lingual, por vestibular, e isso aqui faz com que a incidência raio-x perpendicular possa possibilitar a visualização desse fragmento coronário desse dente fraturado. No caso da língua, assoalho de boca, a gente vai verificar através de um oclusal de mandíbula. Aqui, figuras do livro do Andreasen, a gente vai ter também casos em que você pode ver aqui que o dente, o fragmento do dente, desse incisível central superior direito, desse dente 11, estava no interior do lábio, que foi adequadamente diagnosticado e removido. Tanto que, algum tempo atrás, na Dental Traumatology, de 2011, a gente publicou 2 casos relacionados a ferimentos por arma de fogo, em que os dentes ou os fragmentos deles estavam impactados na língua. Como já mostrei, o primeiro caso, a gente começou a vislumbrar que mesmo com magnificação nessa região, tem ainda alguns fragmentos de PAF, que isso aqui não é removido, né? Fica na área. A gente começou a suspeitar que tinha uma radiopacidade aumentada aqui, não está tão bem definida, eu sei, pela qualidade dessa panorâmica, e confirmamos com a oclusal de mandíbula. E promoveu-se a remoção sob anestesia local. Sutura de tracionamento para auxiliar durante a remoção, mais 2 suturas de tracionamento para facilitar tanto a visualização quanto também a documentação fotográfica. E a gente vê aqui um fragmento de um canino, que era uma coroa que estava incomodando. O paciente tinha queixa principal de diminuição da mobilidade lingual ou da motilidade lingual com dor. Então, conforme ele mexia, ele sentia dor e por isso que houve a suspeita do corpo estranho. Aqui um outro trabalho em que fala de um dos riscos que a gente possui durante o trauma dentoalveolar, que é a aspiração, aqui no caso de um incisivo descido. Nesse relato de caso, de 20 anos atrás, era um menino, 7 anos, foi durante prática esportiva, se eu não estou enganado, jogando bola, e ele começou, depois do trauma, a ter uma tosse persistente que não melhorava. Então, a suspeita que os médicos estavam de realizar antibioterapia, ela só foi solucionada quando se procurou realizar a broncoscopia sob anestesia geral. E aqui, só para ilustrar para vocês um caso da época que eu estava na residência, e isso possibilita localizar o corpo estranho e remover por completo. Mas vale ressaltar aqui, nessa figura, que não é um caso de fácil diagnóstico, mas que estava localizado nessa região do pulmão direito desse paciente. Aqui um outro caso, mas que foi caso que a gente acabou conseguindo tratar de forma só acompanhando, em que o paciente, também uma criança de 6 anos, vejam que é relativamente comum nessa faixa etária, vítima de queda da própria altura, teve avulsão do descido 53. E a gente pode ver aqui nessa radiografia de tórax, já lá no finalzinho dela, em que essa sombra aqui do estômago era onde encontrava-se esse dente. Então, a gente viu que era deglutição, sem nenhum problema, orientamos a mãe, né, os pais, a realizar o acompanhamento das fezes, mas que não tinha nenhum problema mesmo que eles não vissem, porque uma nova radiografia, cerca de uma semana depois, já mostrou que estava no trajeto intestinal e mais 10 dias aproximadamente após, não encontrava-se mais o corpo estranho. Em relação ao mecanismo de trauma, é muito importante a gente traçar detalhes agora rapidamente em 2 slides para que vocês entendam a fisiopatologia de todo traumatismo dentoalveolar. Veja bem, a gente pode ter fratura ou deslocamento por separação ou esmagamento dos tecidos de sustentação do dente. Quando eu digo separação, a gente vai ter um rompimento do colágeno de substância intercelular. A gente pode ver nessa figura aqui do Andreasen, com sangramento, muitas vezes, que talvez não seja sempre detectável clinicamente, mas sim microscopicamente. O dano vai ser limitado mais às células e a cicatrização, nesse caso aqui, ocorre muitíssimamente bem. Então, em outras palavras, em geral, luxações
laterais, em parte, porque uma porção do dente sofre esmagamento, outra separação, mas luxações extrusivas recuperam-se bem, a despeito, claro, do feixe neurovascular do dente lá no ápice, que pode realmente levar à perda de vitalidade, mas em geral, o ligamento periodontal é que dá o prognóstico de mais longevidade ou mesmo, na maioria das vezes, se bem tratado e for rápido, que seja a manutenção do dente por toda a vida do paciente. Quando a gente tem traumas de esmagamento e avulsão, muitas vezes a gente pode ter a reabsorção por substituição. Porque o que acontece é o fato de que no esmagamento a gente vai ter dano tanto ao sistema celular quanto intercelular, ou seja, tudo ao redor. Então a gente vai ter ligamento periodontal destruído, cemento danificado e a atuação de dois grupos de células que acabam levando a reabsorção nessa área, que são osteoclastos e macrófagos. E isso faz com que o processo seja bem atrasado de cicatrização. A gente pode ver célula multinucleada aqui, um osteoclasto reabsorvendo o osso, aqui o lado dentinário. A gente também vai ter células agindo nessa região, reabsorvendo parte do cemento, também do ligamento, e algumas áreas a gente pode não ter a reparação adequada. E por isso que nesses mecanismos de trauma por esmagamento, o período de contenção em geral acaba sendo um pouco mais duradouro. Então, tendo isso em vista, saibam desde já que por esmagamento sempre é pior do que, em geral, que a gente vai ter por estiramento ou também denominado por deslocamento ou separação. E as classificações são várias. Eu gosto muito desse trabalho do Feliciano Caldas, em 2006, que ele fala naquela época que existiam 54 diferentes classificações do traumatismo dental-alveolar, em que as mais utilizadas acabam sendo a de Andreasen, do Ellis, do Garcia Godoy e a da OMS, que acaba sendo a que a gente vai ter da Associação Internacional de Traumatologia Dentária. Essa de Ellis Davey, a gente tem citada no Miloro que A1 seria classe 1, fratura de esmalte, 2, fratura de esmalte dentina, 3, fratura de esmalte dentina envolvendo polpa e 4, fratura envolvendo raiz, que seria a coronorradicular, que fica até um pouco superficial, porque a gente pode ter coronorradicular, em alguns casos, envolvendo ou não a polpa. Então vejam que é uma classificação mais superficial, mas que alguns autores acabam gostando. A gente ainda vai ter, durante a classificação, a necessidade de utilizá-las para facilitar a comunicação entre profissionais. Então, você vai fazer o exame físico, exame radiográfico, vai diagnosticar, vai planejar, vai verificar se o paciente e você estão aptos. E quando eu digo você, se é algo que está dentro da sua área de atuação, como bucomaxila, eu não vou fazer, por exemplo, a endodontia dos casos, não é a área que eu atuo. Então, muitas vezes a gente vai precisar de um tratamento interdisciplinar, em que o paciente vai ter atuação da dentística, restauradora, da endodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilofacial. E eu ainda posso acrescentar também, às vezes ele não vai primariamente poder ser tratado porque existem outras lesões de risco e ele vai ter que ser tratado pela medicina em geral, pela cirurgia geral ou neurocirurgia ou também por outras áreas como ortopedia. Em relação à classificação, essa citada do Vasconcelos acaba sendo uma que a gente usa muito porque também está no Andreasen e tem relação direta com a da IADT, que são as fraturas coronárias, que vão ser desde aquelas que envolvem só fissuras no esmalte, fratura envolvendo esmalte por completo, fissura incompleto, fratura envolvendo esmalte e dentina, também esmalte, dentina e polpa. Corona radicular é quando a gente tiver envolvimento da coroa e da raiz, que pode não envolver a polpa ou pode envolver a polpa. As fraturas radiculares elas vão ter uma variação desde horizontais, oblíquas, como também verticais, e vão poder acometer os terços cervical, médio e apical. E as lesões envolvendo os dentes e tecidos periodontais, que a gente tem muitas vezes sendo mais cobradas em diversas residências, que em geral é o que a gente mais atua enquanto bucomaxilofacial, que vão ser a concussão, subluxação, luxação lateral, luxação intrusiva, extrusiva, avulsão e fratura do processo alveolar. Bem, antes a IADT tinha esse site, na época que eu montei pela primeira vez essa aula, há cerca de uma década, essa aula está totalmente renovada, totalmente diferente.
Só aproveitei mesmo fundo de slide, que o resto é tudo novo. Por quê? Houve atualização. E a atualização, vejam que a gente tinha tido uma atualização forte em 2009 e a outra 9 anos depois do Trauma Guideline, que foi feita uma atualização em que a gente tem ele aqui, nesse caso, nesse site. Eu sugiro que vocês acessem para estudar, porque acaba que nenhum livro muitas vezes vai estar tão atualizado quanto esse dentaltraumaguide.org, em que a última data de atualização é 2018. É só entrar direto no site que vocês já caem nele e já têm acesso, e vocês vão ter um passo a passo. A aula foi obrigatoriamente removida dele para a gente ter a aula mais atual possível. Então, começando o conteúdo específico agora. Bem, a gente vai ter o que é denominado de fratura incompleta, fissura, também chamado de crack do inglês, né? Que é essa fragmentação incompleta do esmalte, em que a gente vai ter um diagnóstico que muitas vezes vai ser auxiliado por transluminação. Esse tipo de problema, em geral, não requer nenhum tratamento. Se tiver alguma área que ali está aguda, pode fazer uma regularização de bordos. Em geral, não precisa fazer isso. Se for necessário, faz-se ali também pontualmente a restauração através do sistema adesivo de resina, e geralmente não há necessidade de acompanhamento de follow-up, porque é algo extremamente limitado à estrutura dentária que se resolve sem precisar de tratamento algum, exceto quando a gente tiver associado a outras luxações. Aí a gente sim vai precisar, nesses casos, realizar não só um diagnóstico mais completo, como realizar exame radiográfico, como também acabar acompanhando por mais tempo. Já a fratura completa do esmalte, ela não expõe a dentina e a gente vai ter uma limitação só do esmalte nesse caso, só que aqui há uma fragmentação, uma soltura, um rompimento, perde um pedaço do esmalte. Mas como não envolve dentina, em geral não há incômodo ao paciente. E muitas vezes também não tem nem nada de teste de sensibilidade acusando perda de sensibilidade pulpar. Na verdade está normal. Agora, o paciente em geral não pode ter sensibilidade dolorosa, senão nesse caso aí você não vai ter a fratura de esmalte, e sim vai ter envolvimento de dentina, dentinário, certo? Então, em geral, essa é uma que vai ser tratada tranquilamente através de regularização, se for muito pequena, ou também tratamento restaurador. Ainda em relação à fratura de esmalte, o que eu posso acrescentar a vocês é que uma vez que ela não tem incômodo, a gente só faz radiografia mesmo quando a gente tem suspeita de luxação e fratura de raiz. E, em geral, o tratamento pode ser a colagem do fragmento também, e o acompanhamento, follow-up, que é algo que vocês têm que prestar muita atenção, porque tem pequenas nuances, pequenas variações por esse guideline atual. Vai ser de 6 a 8 semanas e um acompanhamento até um ano depois. E acompanhamento é clínico e radiográfico. Clínico através de teste de sensibilidade, de percussão, para você avaliar adequadamente esse paciente. Próximo trauma que a gente tem dental-alveolar é a fratura de esmalte e de dentina, denominada de não complicada, em que a gente vai ter envolvimento em dentes permanentes, a gente vai ter muitas vezes exposição maior ou menor, depende do grau, de túbulos dentinários, e aí quanto mais próximo à polpa, menor vai ser o prognóstico, e se tiver luxação, pior ainda. E a gente precisa fazer testes de percussão nesse caso, porque muitas vezes a gente pode ter luxações ou fraturas radiculares associadas, e isso vai mudar completamente o diagnóstico do teste de percussão. Radiografias adicionais de lábios ou bochechas, toda vez que a gente tem fragmentos maiores, já são recomendadas pelos autores para evitar que no pós-tratamento de emergência o paciente evolua, como eu já mostrei em slides anteriores, com algum incômodo, como uma dificuldade de motilidade lingual ou uma área que acaba tendo inchaço, um edema intermitente, uma área associada à dor. O tratamento em geral é apenas colagem do fragmento. Quando não tiver esse disponível,
a restauração, e quando estiver muito próximo à polpa ali, com cerca de uma dentina rosa, com menos de 0,5 milímetros de espessura, a gente vai fazer o capeamento pulpar indireto para tratar adequadamente. Em relação ao acompanhamento clínico e radiográfico, nesse caso aqui também vai ser como foi lá na subluxação, como foi lá na fratura de esmalte, de 6 a 8 semanas, indo até um ano. A gente vai ver alguns traumatismos dentoalveolares que eles requerem que seja realizado um acompanhamento por toda uma vida, porque em qualquer momento da vida você pode ter a perda desse dente por uma reabsorção externa, interna, uma reabsorção por substituição. Não é o caso aqui, não é comum isso, por isso que é até um ano nessas fraturas sem envolvimento de traumatismo de luxação e limitadas apenas à coroa sem envolvimento de polpa. Aqui a gente já tem uma fratura coronária complicada, exposição pulpar de ambos os incisivos centrais, ainda um fragmento aqui não solto completo, na verdade esse foi coronorradicular, esse foi só coronário. E a fratura de esmalte e dentina, que a gente vai denominar de complicada, é toda vez que tiver envolvimento pulpar. São sinônimos, nem todos os autores usam essa terminologia, mas é bom vocês saberem. Quais são os fatores a serem observados nesses casos? O tempo decorrido entre o trauma e o atendimento, o tamanho da exposição e se o dente tem ou não risogênese incompleta. Aqui a gente também vai ter a solicitação dos autores para que se faça radiografias adicionais, porque esse fragmento pode estar deslocado e não ter sido perdido na cinemática do trauma, e sim está impelido, impactado nos tecidos moles ao redor. E em relação ao tratamento, já que 3 fatores determinam, a gente vai ter aqui a risogênese como sendo um dos principais. Se o ápice for aberto, eu posso fazer capeamento pulpar direto, desde que seja pequena, em menos de 2 horas. Se ele estiver aberto, mas for grande ou a exposição tiver sido de mais de 2 horas, a gente vai fazer, provável, mais indicado aqui, vai ser a pulpotomia. Se o ápice estiver fechado, mas ainda continua com esse prognóstico de até 24 horas, a gente até pode tentar o capeamento pulpar direto, mas com prognóstico inferior. E se a gente tiver o ápice fechado e já for uma exposição por mais tempo, eu vou fazer realmente uma endodontia, mais tratamento restaurador e, se necessitar, também restauração a pino, claro, vai depender da extensão, ou mesmo uma coroa unitária para a gente poder reabilitar adequadamente esse dente. E o acompanhamento é assim como foi para o anterior, de 6 a 8 semanas e 1 ano. Professor, mesmo então com a exposição pulpar, a literatura recomenda mais ou menos o mesmo tempo? Sim, o mesmo tempo, porque acabam tendo prognósticos semelhantes. Mesmo que você faça a endodontia, em geral, ela consegue tratar e dar manutenção durante toda a vida desse paciente. Já as fraturas coronorradiculares, elas vão ter variações. A gente pode ver aqui, teria uma fratura de coroa e raiz sem envolvimento provavelmente pulpar, o 2 estaria talvez no limite e o 3 de certeza envolveria a polpa. Em todas elas a gente tem envolvimento do cemento, então vejam só, já tem envolvimento de coroa, raiz e, querendo ou não, também parte aqui do tecido de suporte. Então o prognóstico da fratura coronorradicular, ela sempre é pior. E o limite desse traço de fratura influencia, claro que diretamente o tratamento e acaba influenciando muito fortemente o prognóstico consequentemente. Então a direção dessas fraturas elas podem ser oblíquas ou mesmo até verticais. E o limite do traço de fratura que a gente vai ter, como eu estava dizendo aqui em cima, é que a gente vai definir, né, qual vai ser esse tratamento. Mas a gente precisa ver alguns achados clínicos, observar algumas informações importantes. É um tipo de trauma que vai envolver, então, o esmalte, o cemento, a dentina e ou não a polpa. Nesse caso aqui, primeiro, sem envolvimento pulpar, não tem a polpa envolvida. Vai estar abaixo da margem cervical. Isso já denota que para eu tratar esse caso, muitas vezes eu tenho que fazer gengivectomia, gengivoplastia, osteoplastia, osteotomia, ou seja, um aumento de coroa clínico. E a sensibilidade pulpar, se eu disse que o teste de percussão dá normal, é porque o paciente, né, tem a sua sensibilidade pulpar mantida, por mais que tenha sido um traumatismo agudo.
Os achados radiográficos que a gente tem para esse tipo de fratura coronarradicular sem envolvimento, que seria basicamente aqui os números 1 e 2, a gente vai ter uma extensão apical que nem sempre vai ser fácil de visualizar, e os exames preconizados são periapical oclusal, como eu falei brevemente lá no início da aula, algumas exposições excêntricas, como a de técnica de Clark, que eu vou fazer orto, mésio e disto radial. Para quê? Para que eu tente verificar ao máximo as linhas de fratura que esse dente possui. E que, mesmo com a tomografia de Cone-Beam, nem sempre a gente vai ter uma definição completa. É bom tentar associar ao máximo esses exames. Ainda a fratura coronarradicular sem envolvimento pulpar, o tratamento, se for na emergência, em geral vai ser só estabilização. A gente vai ver isso também ainda como caso clínico no decorrer da aula. Já fora da emergência, nível ambulatorial, em geral a gente vai fazer a remoção do fragmento e ou restauração. Remoção do fragmento, endodontia, restauração, aumento de coroa, tudo praticamente quase que concomitante, mas claro que vai ser um passo a passo para dar o melhor resultado a esse paciente. Também vamos ter a possibilidade de resolver através de extrusão ortodôntica e extrusão cirúrgica ou extrusão cirúrgica. E a exodontia ela vai estar mais indicada quando a gente tiver casos em que foi vertical, não tem como salvar, então fratura coronarradicular vertical é condição sine qua non para a exodontia. E quando for um envolvimento maior que 1/3 coronário do dente, muitas vezes também não tem como mantê-lo. Follow-up, mais uma vez, 6 a 8 semanas, com 1 ano total de acompanhamento. Então, mesmo sendo uma fratura mais agressiva que as que antecederam ela, o prognóstico é mantido desde que seja tratado adequadamente. Porém, a gente vai ter mudanças aqui em relação ao fato de que a polpa está envolvida. E quais são os principais fatores que vão envolver o meu norte, o meu tratamento? Vai ser a risogênese incompleta e a piscação completa. Se a gente tiver o dente como esse aqui dessa figura, que já está com a risogênese incompleta, ou melhor, completa, as minhas opções acabam sendo opções mais agressivas. Eu vou ter muitas vezes a necessidade já da endodontia. Exposição mínima, posso tentar fazer um capeamento pulpar direto? Pode, está na literatura. Mas a depender do grau de exposição, já vai ter que ser remoção, endodontia, restauração, aumento de coroa, que nem a gente viu no anterior. O mesmo vale para a extrusão, a exodontia, nesse caso aqui, se for de maior extensão, que nem a gente viu, se for vertical, maior que 1/3 de coroa, dificilmente a gente vai conseguir. E o que muda aqui é que muitas vezes a gente não vai tratar de imediato e a gente pode fazer a manutenção do remanescente radicular, ou seja, o sepultamento radicular para remover depois com mínima perda da margem óssea. E perdendo mínimo ou nada praticamente, eu consigo realizar uma reabilitação com implante com o melhor resultado clínico, o melhor resultado de perfil de emergência possível, ainda mais porque são áreas estéticas. Aqui só um exemplo de fratura coronarradicular, queda da própria altura, em que a gente vê que o paciente não procurou tratamento de imediato, que a gente tem a divisão em um fragmento palatino e um fragmento vestibular, e aqui, após a remoção de ambos, acabou que era uma fratura oblíqua, mas quase que totalmente vertical, não tinha muito o que fazer. Nesse caso aqui, mais de 1/3 envolvido de coroa, a gente acaba tendo a exodontia como tratamento indicado. Já a fratura radicular, a gente vai ter envolvimento somente da raiz, como o próprio nome já fala. E o que a gente vai ter de importante nesse conteúdo aqui é saber que tem 3 subclassificações em que a gente vai ter ali o envolvimento do terço médio, do terço cervical e do terço apical, respectivamente 1, 2 e 3. Em que essas fraturas elas são extremamente raras comparadas a outras. Elas fazem parte de 0,5 a 7%, segundo a AIDIT em 2018, também são dados que já era citado lá no Andreasen. E o grupo, a faixa etária que é mais acometida é da segunda década de vida e sempre mais em homens, conforme a gente pode ver em vários trabalhos de diferentes traumatismos dentalveolares. Em se falando aqui
do tratamento, o que a gente vai também elencar que é necessário saber é o padrão de cicatrização que a gente vai ter de acordo com esse tipo aqui de fratura. São padrões mais complexos que tem de cicatrização, porque a gente vai ter que ter reparação da polpa, do ligamento periodontal, da dentina e do cemento. Então, muitas vezes pode ter, inclusive, crescimentos exacerbados, reabsorções em diferentes regiões, reabsorções externas, reabsorções internas. E isso tudo também tem relação direta com a necessidade de reduzir adequadamente esses fragmentos e mantê-los em posição e imobilizados durante o período de contenção. Nesse caso de fratura radicular, o dente em geral ele vai estar um pouco mais instruído e às vezes com algum grau de deslocamento bem perceptível. E quanto mais cervical for a fratura radicular, em geral mais móvel, mais mobilidade esse dente apresenta. Toda vez que for uma fratura radicular, como foi corona radicular vertical, já anotem aí que você vai ter que fazer a exodontia. Não tem o que tentar salvar esse dente. Agora, nas horizontais, como a 2, nas oblíquas aqui, como a 3, a gente vai reposicionar e vai fazer contenção. Em geral, o período de contenção vai durar de 4 semanas, se for terço médio apical, até 4 meses, se for terço cervical, para que a gente tente dar ao máximo a esse paciente um reparo adequado e manutenção desse dente. E claro, a monitoramento da vitalidade pulpar vai também durar todo esse período, na verdade vai até continuar conforme a gente vai ver no período de follow-up. Então, os tratamentos que a gente vai ter basicamente para as fraturas radiculares são, se não for exodontia, que nem a gente viu anteriormente, para as verticais, ou de impossibilidade de manutenção dos fragmentos, a gente vai ter o reposicionamento, a contenção, né, por 4 semanas se for, como a gente viu no slide anterior, só se ela for oblíqua, horizontal e não for vertical, e geralmente se ela estiver localizada lá no terço médio e no terço apical. Em relação ainda à monitoração, a gente vai manter uma frequência do paciente no consultório para avaliação pulpar durante 1 ano, e se houver qualquer alteração cromática, radiográfica, clínica, paciente com queixa, a gente vai fazer a endodontia de imediato. E como eu disse, é bom vocês frisarem isso aqui, porque isso é bem diferente dos traumatismos anteriores que a gente falou, em que a gente vai ter um follow-up, um acompanhamento de duração de aproximadamente 4 semanas para aquelas fraturas oblíquas, horizontais, de terço médio, ou melhor, de terço apical e de terço médio, e de 6 a 8 semanas, se a gente precisar passar desse período, a gente vai, como por exemplo, se for uma cervical, que vai até 4 meses, a gente sempre vai fazer avaliação clínica durante todo esse tempo. Se eu puder remover durante 4 semanas, porque é caso mais brando, eu vou avaliar ainda com 6 e 8 clínica e radiograficamente, porque podem ter alterações precoces do ponto de vista de imaginologia. Se eu for remover com 4 meses, eu também vou fazer a minha avaliação clínica radiográfica daquele terço cervical. Depois disso, já começa a ter uma diferença comparada aos outros traumatismos dentários. Eu vou ter que fazer um acompanhamento aqui de 6 meses, 1 ano, 5 anos e tanto radiográfico quanto clínico. E isso para que a gente dê o melhor prognóstico ao paciente, evitando que ele ou ela venha ter alterações e perda desse elemento dentário.